Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a fazer a Tua vontade. Nos ajuda a fugir do pecado. Nos ajuda a Te obedecer. Conceda-nos o Espírito Santo para que Ele nos dê o entendimento de tudo que for lido e dito nesse momento. Que possamos assimilar e botar em prática em nossas vidas toda a Tua palavra, que é a verdade. Nós Te agradecemos em nome de Yahushua, o Teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário e se encontra do Teu lado direito intercedendo por nós. Em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos comentar sobre a diferença entre os sem religião e os desigrejados. Qual é a diferença de um para o outro? Há diferenças e semelhanças entre os dois grupos. Diante da desinformação que domina as redes sociais, percebe-se que muitas pessoas confundem desigrejados e as pessoas sem religião, como se ambos os públicos fossem o mesmo, mas não são. Há diferença e semelhança entre os dois grupos. Há uma diferença principal que não pode ser esquecida. Os desigrejados aceitam a religião. Por exemplo, os evangélicos desigrejados se denominam cristãos. Esse grupo aceita o cristianismo e, por meio dele, busca o Altíssimo. Os desigrejados não querem pertencer à instituição igreja, mas desenvolvem a religiosidade baseada em uma religião, a espiritualidade não religiosa, ou seja, sem religião. Não aceita a religião. Afirma que busca o Altíssimo, mas não uma religião que traz consigo dogmas e rituais. Ou, sem religião, quebraram o vínculo religioso. Há muitas semelhanças entre ambos os grupos, como a desinstitucionalização, a individualização, a autonomia na prática da fé, a não aceitação dos dogmas e a recusa a participar de uma igreja. A desinstitucionalização tem se tornado um traço marcante nas pessoas que criticam os líderes, o ritual e os dogmas da igreja cristã. Pela recusa em ser membros das instituições, muitas pessoas, tanto desigrejados quanto os sem religião, rompem os laços com a comunidade de fé. Há o afastamento pessoal das práticas rituais que ligam o fiel à igreja. Existe a desafeição religiosa. As pessoas estão dispensando a mediação institucional, não se sujeitando mais aos preceitos religiosos, mas seguem a própria tutela e experiência espiritual. É a prática da espiritualidade sem religião, mas não de uma espiritualidade sem crenças, ou sem a crença do Altíssimo Criador do Universo. A individualização mostrou que as pessoas querem uma vivência autônoma de fé. A prática da religiosidade acontece de forma individual, de acordo com as ideias da própria pessoa. A instituição igreja perdeu a sacralidade para quem adota a ideia de individualização da religiosidade. Muitos estudiosos afirmam que esse modo atual de viver é a fé self-service, onde cada pessoa se serve das ideias e rituais que lhe agrada. O individualismo se liga à autonomia. Esses dois aspectos estão conectados. Já quanto ao aspecto do fim das regras estabelecidas por dogmas, isso se dá tanto sobre o conteúdo do que crer quando
no interpretar as Sagradas Escrituras. As pessoas com vínculo institucional mantêm a noção e a experiência do Altíssimo em harmonia com a cânone da tradição. Reconhece a doutrina, prática e vivência comunitária e os rituais. Já as pessoas sem religião entendem que o Altíssimo é modelado pelas suas próprias ideias. Por parte dos que praticam espiritualidade sem religião, acabou a submissão e a obediência. Ou, sem religião, entendem que o Altíssimo é acessível a todos e está presente em todos os lugares. Dizem que o Altíssimo não é propriedade de uma instituição e não é necessário pertencer a uma religião para acreditar nele. É a própria pessoa que cria a ideia do Altíssimo e isso não é regulado mais pela instituição. As pessoas não têm religião, não participam de uma organização religiosa, resignificam as crenças que ainda mantêm e rejeitam as crenças que não fazem sentido para si mesma, ou seja, interpretam as regras do jeito que querem e acreditam nas doutrinas que lhes convém. É o Evangelho, por exemplo, sendo vivido sobre a medida de cada um. Sobre o fim das regras estabelecidas por dogmas e a não participação nas comunidades de fé, a ideia é simples: as pessoas não praticam a espiritualidade autônoma e os desigrejados não querem frequentar igrejas e também não aceitam a tutela de líderes religiosos. Entende-se por desigrejado a pessoa que não aceita ser membro ou frequentar uma igreja. É a pessoa cristã, protestante ou evangélica, que é desinstitucionalizada, desigrejada, não é desviado. Já a pessoa sem religião é a que pratica a religiosidade, sem pertencer a uma religião específica. Espiritualidade sem religião é qualquer espiritualidade regulada e experienciada, fora dos marcos institucionais e doutrinais. Não há pesquisa sobre o número de desigrejados no Brasil, ou sem religião, representam 8,4% da população brasileira, o que corresponde a 15.335.510 indivíduos, de acordo com o censo do ano de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. É o terceiro grupo com maior número de adeptos, depois dos católicos romanos e evangélicos. A crise do pertencimento religioso. A secularização gerou a ideia da autonomia das pessoas, a crise do pertencimento religioso e o enfraquecimento das instituições religiosas. Por causa disso, a sociedade passa por adversidade quanto a pertencer a uma religião. Não se fala no fim da religião, mas em uma profunda crise pela qual passam as instituições religiosas. O fim do pertencimento religioso gera crise nas igrejas. O sistema de crenças e de valores entram em descrédito quanto mais forte fica o conhecimento e a ciência. Questiona-se agora os valores, dogmas, crenças, discursos e as instituições que nortearam a vida das pessoas por muito tempo. Há estudiosos que falam em enfraquecimento das instituições religiosas e outros que discordam dessa afirmação, dizendo que o que existe hoje não é o enfraquecimento, mas uma reconfiguração da religião, a recomposição do campo religioso. Por exemplo, para Daniele Hervieux-Leger, a modernidade não trouxe o declínio da religião. Para Maria Corby, as novas formas religiosas atuais não mostram sinais de revigoramento, mas de enfraquecimento da religião. As mudanças profundas na atualidade que ocorrem nas condições culturais, sociais e de trabalho, para Corby, levará ao enfraquecimento e ao fim da religião. O conceito de religião, de acordo com José Álvaro Campos Vieira, refere-se a todo e qualquer sistema de crenças mantido por textos sagrados, símbolos, mitos e rituais,
e que funciona como programa de vida, quer para os indivíduos, quer para a coletividade. A religião é vista como criação dos seres humanos. A espiritualidade não é entendida como criação, mas é uma dimensão da espécie humana. Características de religiosidade atual. Além da secularização, outras características percebidas na contemporaneidade são o trânsito religioso, o traço tribal, o fim da crença na verdade absoluta, o individualismo, a espiritualidade emotiva, baseada no sentido e não no conhecimento, a subjetividade, onde se sujeita à reflexão racional e usa-se os sentimentos e desejos como critérios de validade das coisas, pluralismo, no que se concerne à multiplicidade de pensamentos e práticas, não se contradiz o pensamento dos outros, ainda que esteja errado ou contrário ao que é interpretado pela maioria. Tolerância, existe uma complacência para com os diferentes modos de se pensar. Aceita-se todas as pessoas, todas as ideias, independente da orientação moral, dando a elas voz e poder. A ideia é que ninguém pode ser questionado. É uma tolerância total. Perdeu espaço a antiga ideia de que o cristianismo, que propunha mudança de vida quando se aproxima do sagrado. O pragmatismo, pregado o prazer do que é agora, e o hedonismo. Zygmunt Bauman diz que o sentimento hedonista do eu primeiro governa o mundo. Hedonismo é um tipo de filosofia que surgiu na Grécia, que busca o prazer como estilo de vida, sendo este considerado o bem supremo. Para atingir o hedonismo, as pessoas podem se tornar egoístas, pois enxergam somente suas prioridades para atingir esse fim. Além do egoísta, o hedonista é ainda individualista, pois sempre busca suas prioridades. A alta dos sentimentos hedonísticos e do eu primeiro são fenômenos que, sem dúvida, se destacam entre as marcas do nosso tempo, diz Bauman. É isso, meu irmão. Essa é a diferença das pessoas sem religião e os desigrejados. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor Yahushua. E não esqueça de pedir o Espírito Santo todos os dias. Amém.